Essa é a oficina Hotworks. E aí, tigrada, vocês estão bom? Essa é a oficina Hotworks, eu sou o Fabiano. Muito bem, hoje o objetivo do nosso vídeo é mostrar para vocês sobre o multímetro, mas assim, o básico do multímetro, aquilo assim que você vai poder utilizar ele de uma forma fácil e para pequenas coisas. Porque se você quer um grande curso de multímetro, eletricidade e multímetro, você vai ter que fazer um curso aí presencial. Mas o intuito aqui do nosso vídeo é mostrar de uma forma básica, super simples, algumas medições que dá para fazer com esse cara aqui, ó, multímetro, tá? Então, multímetro que eu comprei na loja do mecânico, vou deixar o link do multímetro na descrição aqui do nosso vídeo, caso você não tenha o teu e quer comprar ou tem um antiguinho, né? Então vamos lá então. Esse daqui ele já está com a pilha aqui dentro aqui, tá? Então já faz um tempinho que eu tenho esse multímetro, mas a instalação da pilha é aqui. O legal do multímetro é que você pode deixar ele de pezinho para poder fazer medições, ó, do jeito que você achar mais interessante, tá? A gente começa então tendo que pôr os cabos no multímetro. Então nós temos o cabo vermelho e o preto. Então quando você comprar o teu multímetro, vai vir o cabo vermelho e o preto, tá? Então como é que a gente coloca aqui, tá? Então nós temos o multímetro aqui na minha mão, e aí a gente tem o círculo preto aqui, o central, né? Que às vezes ele está em posições diferentes, mas você vai observar que ele vai estar escrito com o quê? Com o cabo? Não, comum. O comum é o preto, o preto é o comum. Então a gente vai colocar sempre o preto no comum, tá? Aí nós temos a direita e a esquerda, certo? A esquerda está escrito 10A. Aqui é para medição de ampere, tá? Para medição de ampere, então a gente colocaria o vermelho aqui, certo? Só que essa medição aqui, para esse aparelhinho, ele mede no máximo até 10 amperes. E num carro, que nem a gente tem um carro aqui do lado, aqui ó, tem consumidor aqui que vai para 50 amperes. Né? Então se você utilizar isso aqui de uma forma errada, de ampere, você queima o aparelho, tá? Para você utilizar a medição de ampere, você tem que colocar ele em série. Então, por exemplo, eu quero medir aqui uma lâmpada, né? Qual que é a amperagem que vai andar nessa lâmpada que está aqui? Então a gente vem aqui de um positivo, a lateral da lâmpada aqui é um negativo. A gente tem que abrir o sistema, então a gente abriria um lado do sistema e colocaria o multímetro em série, aqui e aqui. A gente medir ampere, mas tendo certeza de que a amperagem que vai passar, né, que a corrente que é medida em ampere, que vai passar pela lâmpada, seja inferior a 10 amperes, nesse caso, tá? Então a gente não vai fazer isso daí, esse tipo de medida, porque é uma coisa mais complexa e é uma coisa assim que é para a maioria dos profissionais, né? Eu utilizo um multímetro com um alicate amperímetro que ele coloca, em vez de abrir o sistema, imagina uma rede elétrica de uma resistência, mas que ele vai abrir o sistema, então ele coloca um alicate com uma pinça amperímetra ali para poder captar então esse pulso, né? Essa corrente que está passando por ali. A nossa explicação agora sobre o multímetro não vai ser sobre esse tipo de medição em série, vai ser medição em paralelo. Medições em paralelo. Para isso, então, a gente vai colocar no nosso multímetro à direita, onde vai ter o V, vamos ficar no V, e nesse símbolo que eu desenhei aqui, ó, que é o ohms, porque a gente quer fazer o que? Medições comuns, cotidianas. Então, a gente colocou à direita porque a gente quer fazer esse tipo de leitura aqui, que a gente vai ler em paralelo. E aqui então nós temos o botãozinho, tá? Se a gente quiser então fazer leitura de resistência, a gente vai girar ele apontando para o símbolo ohm, que seria, nesse caso aqui, a gente ia girar o nosso cursorzinho, o nosso botãozinho, apontando então para o lado do ohm, aqui, ó, né? Ômega, a letra grega ômega. Aqui, ó. E o K da letra significa 1000. Então nós vamos fazer uma leitura aqui, ó, de 200 ohm
2.000 ohm, porque o K, 2K, 2.000, 20K, 20 mil, 200K, 200 mil e 20 milhões de ohms, né? Muito bem, então aqui a gente vai fazer uma medição de resistência, tá? Vamos começar por isso daí, tá? Por exemplo, ó, eu quero fazer uma medição do cabo de vela do meu carro. É uma coisa que, se você está aqui e está assistindo, você é entusiasta e quer aprender a usar isso aqui de uma maneira fácil. E às vezes você quer saber se o cabo de vela do teu carro está passando de um ponto ao outro, se ele não está interrompido aqui no meio. Como esse fio que está saindo desse ponto, chegando nesse ponto, percorre uma distância, essa distância não é livre. Ele vai andando e gerando uma resistência. O que é a resistência? Algo que impede a corrente de passar rápido. Imagine você correndo numa rua bem larga. Você vai correr bem rápido, você pode se esforçar bastante. Mas você vai entrar num corredorzinho bem apertadinho. Você não vai correr com um pouco mais de dificuldade. Então o teu caminho se estreitou e a tua dificuldade em passar mais rápido, né, agora ela é aumentada. Então eu tenho mais dificuldade em passar rápido. É a mesma coisa nos cabos aqui, né? Quanto menor o cabo, mais rápido vai chegar de uma ponta a outra porque ele é menor. E quanto maior o fio, mais distância ele vai ter que percorrer. Quanto mais grosso o fio, mais rápido essa corrente passa. Quanto mais apertadinho, mais fininho o fio, né, maior vai ser a sua resistência. Então a gente vamos colocar aqui, nós vamos colocar aqui agora o nosso multímetro em 2000. Vamos colocar em 2000 aqui, né? Vamos colocar o LDPzinho aqui e vamos ver o que a gente consegue. Aqui não tem muito problema se você colocar na escala errada, porque às vezes ele, ó, aqui já não tá, a gente não tá conseguindo passar, ó. Então ele tá com, ó, não mexe nada ali, ó. A gente tá com uma interrupção em algum canto, tá? Ó. Então esse daqui não tá funcionando. Vamos ver o próximo que tá aqui. Esse aqui eu não consegui alcançar ele até o final, eu vou ter que colocar uma chave ali. Como esse cabo de vela aqui, ó, ele é muito profundo, o encaixe onde seria a vela lá dentro, então nossa ponteira não alcança. Então o que eu posso fazer? Colocar uma chave até ela, e aí então colocamos na chave. Agora a gente vai colocar lá na outra ponta do nosso... E aqui não importa, tá? Se eu vou usar a ponteira vermelha ou a preta primeiro, tanto faz, tá? Para você medir resistência, tanto faz. Ó, a gente não está conseguindo fazer uma leitura, porque eu coloquei ele em 200 ohms. Vamos mudar para 2.000 ohms. Vamos ver o que acontece. Opa, viu que ele piscou? Significa então que a leitura é maior do que 2.000 ohms. Então vamos colocar em 20.000 ohms. Ó, agora a gente conseguiu, ó, porque nós temos 610 ohms de resistência. Então esse é o valor da medição da resistência desse cabo de vela. E aí o que você pode fazer? Vem então no seu carro, você está desconfiando que um cabo de vela não está queimando, está igual esse daqui aqui, só está lá por bonito porque ele não está funcionando, né? Você pode muito bem tirar o cabo de vela, utilizar então um multímetro e descobrir qual que é a resistência. Aí você pode pegar então a tabela do seu carro ou da fabricante do cabo de vela, conferir qual que é o número de resistência aceitável e tolerável para aquele cabo de vela, e aí você descobre se o cabo de vela está bom ou não, tá? Então um dos pontos que a gente pode fazer então é medição em cabo de vela. Se o teu carro trabalha com bobina desse tipo aqui, ó, você também consegue fazer a medição de resistência entre o primário e o secundário. Para quem nunca viu uma bobina desmontada, ela é desse jeito aqui, ó. Olha quanto fiozinho, ó, né? Então aqui a gente tem o primário, a bobina, e lá dentro a gente tem o secundário. Então a gente consegue ver o fio mais grosso aqui, ó. Esse fio mais grosso é do primário, e os mais fininhos que estão enrolados ali, ó, eles são do secundário. Eles são todos enrolados em volta desse ferro, né, que é um ferro doce. E aí ele faz então o funcionamento. Tem vídeo no canal de como é que funciona a bobina, gente. Então o nosso intuito aqui é mostrar a resistência, tá? Então para fazer a resistência, vamos deixar em 20.000 mesmo, entre um ponto e outro.
A gente consegue ver qual que é a resistência. Aqui a gente deu zerado. Vamos baixar um pouco essa resistência aqui. Aumentar um pouco, assim a gente vai tentando descobrir qual que é a resistência. A resistência dela não está lendo. Ela está dando continuidade, mas ela não consegue fazer o valor de resistência, a medição de resistência. 2 é pouco. Tinha que ser na escala de 20. Vamos medir o secundário em relação ao negativo. Aqui também temos que utilizar a chavinha. Agora deu 7.850 ohms entre o secundário e o negativo. Entre o secundário e o positivo, 7.850. 7.810 e 20. Então, beleza, a gente conseguiu fazer a leitura do secundário só entre os primários aqui, que ele está dando uma baixíssima resistência. Bom, então a gente conseguiu fazer a leitura com o multímetro das resistências. Outra coisa que você pode ver também, você tipo, tem algum problema no teu carro e você descobre que no chicote tem um emaranhado de fio igual esse daqui, ó. Parece uma aranha caranguejeira. E agora, dessa ponta que está aqui, qual que é a ponta que está aqui do outro lado? Imagina, então você está dentro do carro e quer descobrir o lado de fora. Então você está aqui dentro do carro olhando na caixa de fusível, aquele monte de fio. Aí você olha para cá, tem mais um monte de fio. Qual ponto aqui equivale a que você quer fazer a leitura? Quando ela é colorida, ó, daí já fica fácil, ó, vermelho com vermelho, né? A gente consegue então já facilmente identificar que é ele, ó. Né? Então já conseguiu ver a passagem. O que a gente pode fazer nesse caso? Colocar onde tem um desenho da propagação de som, o apito, ó, aqui. Mostrou lá? Ó. Aí ele faz esse barulhinho chato. Então quando eu encontrar o mesmo fio, a ponta que eu quero, ele vai apitar. Então, ó, peguei de um lado, peguei do outro e descobri que essa ponta é a mesma que eu tô pegando aqui. Mas isso ficou fácil, né? Porque ela é vermelha. E agora com esse monte de fio preto aqui? Como é que eu faço? Então o que eu vou fazer? Eu vou eleger um que está aqui, ó. E vou procurando nos demais, na outra ponta. Até eu escutar o bip. Ó, descobri. Então essa ponta que está aqui é o equivalente dessa outra ponta que está aqui. Vamos lá, vamos pegar então esse aqui. Aqui. Vamos lá de volta, ó. A gente vai pegar esse aqui. Ó, já de cara descobri, ó. Aqui. Ó, pode ver que nos demais ele não apita. Então, uso fácil do multímetro para descobrir aí um monte de fio qual que é o mesmo fio. Do outro lado, vamos pegar esse aqui. Não é esse. Não é esse. Não é esse. É esse aqui. Então, esse é mais um recurso para quem quer ter o multímetro aí para fazer pequenas mediçõezinhas. Outro ponto então que a gente pode estar trabalhando no multímetro, ó, é medindo as voltagens. Então a gente tem dois tipos de voltagem: a voltagem contínua e a alternada. Aqui então era só a gente virar o nosso cursor aqui para qual você quer ler. Então vamos fazer a leitura da bateria do carro. Que tipo de corrente que trabalha no carro? Ela é a contínua. Então eu vou apontar para contínua. Então eu viraria o cursor aqui até apontar para qual eu quero ler. Aqui então eu tenho 2 volts e 20 volts. 2 volts e 20 volts, tá? Sempre a partir de agora que a gente vai medir o V, sempre a gente tem que escolher uma escala maior do que aquela que eu quero ler. Eu sei que a bateria do carro tem 12 volts, então eu nunca vou tentar fazer a leitura de 12 volts da bateria colocando no 2.
porque eu vou queimar meu aparelhinho. Pode dar um ruim aqui. Eu tenho um fusível interno, tá? Então, às vezes dá um probleminha no aparelhinho, mas aí trocando o fusível interno, você consegue recuperar ele, se o dano não for maior. Então, se eu vou medir 12, eu vou apontar pro 20. Sempre maior do que eu quero ler. Então, vamos aqui pro carro. Negativo. O negativo, ele vai na carroceria. Então, ó, o fio vai aqui para baixo, onde ele está parafusado na carroceria. A gente consegue ver aqui aterramento, ó. Então, o menos dos carros, eles estão parafusados na carroceria, no chassi do carro. O mais, nesse caso, está protegidinho, ó. Fio vermelho, fio preto. Olha aqui agora. Agora nós temos fio vermelho, que equivale, fio preto, que equivale. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar as cores corretas. Eu escolhi uma medição maior do que eu quero ler. Então, eu coloquei em 20 volts de corrente contínua. É a linha contínua. Então, eu coloco, ó, no mais da bateria e no menos da bateria. 12,66. Mas e se eu quisesse colocar em outro ponto da carroceria? Eu conseguiria ter a mesma medição? Vamos pegar um parafuso aqui, ó. 12,67, 66, a mesma tensão de bateria, porque o negativo ele é parafusado na carroceria do carro. Na carroceria 12,67, que é a tensão de bateria. Então, o uso básico do multímetro, geralmente é para a gente ver se a bateria do nosso carro está de acordo, tá? Cheguei numa casa e aí eu quero saber qual que é a tensão daquela residência. Tem lugares, principalmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que eles trabalham com 220 já na tomada. Aqui no Paraná, a gente trabalha com 127, então a rede aqui a Copel, Companhia de Energia Elétrica, manda para as nossas residências 127 volts, né? Mas de repente eu cheguei num lugar que eu não sei qual que é a voltagem. Então você pode com um aparelhinho desse daqui descobrir qual que é a tensão na tomada. Então a gente vira o nosso cursor, nosso seletor, pro V, mas agora qual V? O que está com a ondinha, porque ela é alternada. Alternada. Tá? Aqui também. Aqui é a mesma coisa. A gente coloca na escala maior, que aqui está em 600 volts. Porque eu não sei qual que é. De repente, ó, aqui está medindo 200, ó. 200. E aí a tensão que eu vou medir na tomada é 220. Ó, tá dando uma deficiência de 20. Se eu jogo em 600, eu tenho uma sobra. Tenho bastante ainda de redundância. Então, a corrente alternada, ela é simbolizada por essa ondinha. O que acontece? No carro, a gente tem o positivo e o negativo bem específico. Positivo no mais, negativo no menos, negativo aterrado na carroceria, igual a gente viu. Na corrente alternada, ela alterna. Ora ela é positiva, ora ela é negativa, ora ela é positiva. Por isso dessa onda, ela sobe e desce, sobe e desce. Ela vai invertendo as fases. É positivo, é negativo, é positivo, é negativo, é positivo, é negativo. Então a gente não quer saber qual é o fio. Existe um jeito de a gente saber qual que é o fio positivo e qual que é o negativo na corrente alternada. Mas nesse caso eu quero saber qual que é a tensão de tomada. Por isso então eu coloco em 600, sempre na escala maior. Depois eu vou afinando dependendo da leitura que eu fizer. Então vamos lá numa tomada e vamos fazer a medição de corrente alternada. Bom, então nesse caso a gente não quer saber qual é o fio positivo e qual é o fio negativo. A gente quer saber o que é que está dando aqui. Então tanto faz se eu colocar o vermelho à esquerda e o preto à direita, ou vice-versa, ao contrário, tá? A leitura vai ser a mesma, porque ela vai invertendo as fases, ela é alternada. Então, tá aqui, ó, coloquei em escala de 600. E vamos pegar aqui e vamos fazer a medição. O que eu tenho lá? 100 e... Conseguiu pegar? Olha lá. 127, ó. Que é a voltagem que a gente tem aqui no Paraná. Ó, ao contrário. Ó. Olha lá. 126, 127
que é a voltagem que eu tenho aqui. Então eu sei que nessa tomada tem 127, eu posso agora baixar para 200, ó, porque 200 é mais que 127, eu vou conseguir a mesma leitura, com mais precisão. Olha lá, 126.1, 126.2. E é isso aí. Bom, pessoal, então é isso. O básico do multímetro para a gente fazer algumas leituras que mais interessam a gente no cotidiano aí da nossa vida. Quero ter uma oficina, quero ter uma autoelétrica. Aí você vai ter que ter mais ferramentas, canetas de teste, às vezes um multímetro melhor, né? Que marca outros tipos de leitura, tipo diodos, duty cycle. Então tem multímetros e multímetros, né? Esse aqui é um dos mais básicos, assim, apesar dele ter o apito ali, que não é todos os multímetros. Eu tive multímetro que não tem o apito, mas o apito ele ajuda bastante nessa continuidade de descobrir qual que é o fio e tal. Então, você quer ter um multímetro, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui o link para vocês acessarem a loja do mecânico e dar uma escolhidinha no multímetro de vocês. Mas basicamente é isso no dia a dia. Quer saber a voltagem de uma casa, quer medir a tensão da bateria do carro, quer ver se teu cabo de vela está funcionando, quer saber qual que fio que vai para onde, é dessa forma. Aí mais avançado, né, então vocês procuram aí na internet, tem cursos aí também sobre eletricidade e multímetro, vocês podem então se aperfeiçoar e virarem o cara na parte da elétrica. Legal, pessoal? Muito obrigado por assistir os vídeos. Inscrevam-se se não são inscritos. Se você não é inscrito ainda, ó, pra você. Tem que deixar o like e inscrever. E aí, ó, pra você. Até a próxima. Uau!